Deus, sopra nos nossos ouvidos, no nosso entendimento, vem tocar nessa noite. Queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos, que bom que você tirou esse tempinho para estar aqui. Poder sim tirar um tempo para ouvir a palavra do Senhor, para ser tocado pela palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Jesus, digno, Pai, digno é o teu santo nome, digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui, Senhor. Jesus, aleluia, grande é o Senhor. Irmãos, você que tem desejo de ofertar e dizimar ao Senhor, sempre vai ter o número da conta, o Pix da igreja. Fica à vontade para poder dizimar e ofertar ao Senhor. E que você entenda que é um privilégio. Só oferta e dizima quem é sustentado pelo Senhor e sabe o quão fiel o Senhor é. Amém? Irmãos, não sei se vocês já tiveram o sentimento de vergonha, já passaram algum tipo de vergonha, né? Mas hoje eu quero falar um pouco sobre um assunto parecido. Deixa eu ler primeiro o texto, depois nós vamos introduzir dessa forma. João 8, versículo 1. Aleluia! Irmãos, nós estamos diante da poderosa palavra do Senhor. Então nós não podemos sair do mesmo jeito depois que nós somos expostos à palavra do Senhor. É poder de Deus na nossa vida, amém? Poder de Deus. Então se prepare nesse momento para você se deparar com o poder de Deus sobre a tua vida. Um poder que tem condições de mudar a sua história. Então prepare o teu coração para algo sobrenatural. Amém? João capítulo 8. A partir do versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei de Moisés nos manda que tais pessoas sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Eles estavam tentando Jesus para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como eles insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra
essa mulher. E tornando a inclinar-se, continuava a escrever na areia, na terra. Quando ouviram isso, saíram um por um, a começar pelo mais velho, até o mais novo. Ficaram então só Jesus e aquela mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor é tremenda. Irmãos, essa mulher, ela tinha tudo contra ela. Você pode se sentar? Essa mulher tinha tudo contra ela. Ela também tinha provas suficientes da sua culpa. E realmente ela estava perdida. E não foi ninguém que disse. Ela foi pega no ato do seu pecado. E aqui você percebe que só ela foi trazida até Jesus como uma pecadora, como uma adúltera. E isso mostra o quanto naquela época a mulher era considerada inferior, discriminada, menosprezada. E não era Deus que subjugava as mulheres. Não era Jesus que subjugava as mulheres. Era o costume da época. E muitas pessoas têm a coragem de pegar essa situação e trazer para os dias de hoje, querendo discriminar as mulheres, querendo inferiorizar as mulheres, querendo menosprezar as mulheres. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não faz acepção de pessoas e que para Ele não existe nem grego, nem bárbaro, nem homem, nem mulheres, nem branco, nem preto, nem escravo, nem livre. Porque para Deus todos nós somos iguais. Ele nos considera da mesma forma. E é engraçado que só essa mulher foi levada a julgamento, como se ela tivesse cometido um pecado sozinha. Aqui não fala onde está o homem da história. E hoje, infelizmente, irmãos, não é diferente. Até mesmo dentro das igrejas há discriminação, e uma discriminação muito hipócrita da parte de muitos. Porque se você vai a algumas igrejas, você vai ver lá, liderando o ministério de intercessão, uma mulher, liderando as crianças, uma mulher, liderando uma escola bíblica, mulher. Mas na hora de dar a honra a essa mulher, com um chamado de Deus, como um mestre, como uma evangelista, como uma profeta, como uma pastora, eles têm resistência de que a mulher não pode ensinar o homem. Ah, não pode ensinar o homem? Como assim? Não pode ensinar o homem como? Se ela está na intercessão, se ela está na escola bíblica dominical, ela não está ensinando? É claro que ela está ensinando. Então, em nome de Jesus, vamos sair da hipocrisia e vamos viver o Evangelho de Cristo Jesus de uma forma verdadeira, de uma forma simples. Pare de perder tempo com coisas que Deus não dá importância. Em nome de Jesus, que possamos evoluir ao nível de Jesus e tratar todos com dignidade e com respeito. Amém? Essa mulher, ela tinha contra ela um pecado. O seu pecado era uma prova. Ela tinha esse pecado contra ela. Ela havia sido pega ali em flagrante. E existia prova suficiente para a sua condenação. Ninguém estava falando a mentira. Ninguém estava acusando essa mulher injustamente. Então ela tinha um pecado dela contra ela. Ela tinha a lei de Moisés
pode ler em Deuteronômio 22, 22. Os líderes religiosos também estavam contra ela. O seu pecado contra ela, prova cabal que fala? O seu pecado contra ela, a lei estava contra ela, os líderes religiosos estavam contra ela. Aqueles que poderiam, com a palavra de ordem, de autoridade, poderiam ajudá-la, eles estavam contra essa mulher. E os fariseus que trouxe essa mulher para Jesus julgar, eles eram tidos como um grupo religioso que surgiu há 2 anos antes de Cristo. E eles eram líderes daquele movimento que visava trazer o povo de volta para uma submissão à palavra de Deus. E eram considerados geralmente como os servos mais espirituais e devotos a Deus. Na época pensava que se alguém fosse fiel a Deus, certamente seriam os fariseus. Então, tudo estava contra essa mulher. Literalmente, era o seu fim. Era uma situação desesperadora para ela. Imagina a cena. Imagina o tumulto de pessoas gritando, incitando Jesus a cumprir a lei. Ela tinha certeza, irmãos, que ela iria morrer, que ela iria ser apedrejada, porque a lei era cumprida. Era um cenário para a morte. Era um cenário de morte eminente. Eu imagino um pânico que existia na mente daquela mulher, no coração daquela mulher. Ela já estava esperando a morte, porque o quadro era para a morte, tudo estava contra ela. O cenário de morte. Ela iria morrer. Ela tinha certeza que ela iria morrer. Se a vida não estivesse ali. Mas Jesus estava ali. E Ele veio. Jesus veio não para trazer morte. Ele veio trazer vida. Ele veio trazer vida em abundância. Não é simplesmente viver, irmãos. Deus quer trazer vida em abundância. Deus quer fazer com que você não só viva, mas tenha abundância de vida. Que você não tenha uma vida medíocre, mas que você viva de fato. Então, se você está vivo, fala para você mesmo: eu quero viver. Eu não quero apenas existir. Eu não quero apenas dormir, acordar, comer, dormir, acordar, trabalhar. Eu quero viver, porque Deus não fez você só para comer, dormir, trabalhar, acordar de novo, dormir, trabalhar, estudar. Não, Ele fez para que você tivesse, Ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Então viva em nome de Jesus. Talvez você tenha certeza de que não tem jeito para você. Talvez você tenha certeza, como essa mulher, que não existe saída. Talvez você tenha certeza que é o fim. E você só vê o quê? As impossibilidades. Você só vê aquilo que te ameaça. Aquilo que pela lei te ameaça. Aquilo que legalmente te ameaça. Mas você precisa nessa noite ter um entendimento de que para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Se você tem um sonho grande, não pense que isso
Será algo impossível, porque para Deus não há nada impossível. Não existe nada que Deus não possa fazer. Por isso é tão importante nós entregarmos todos os nossos projetos nas mãos do Senhor, porque Ele é criador de todas as coisas, Ele é autor de todas as coisas. Deus criou a matéria-prima, irmãos, e Ele aperfeiçoa isso a cada dia. Não pense que está tudo perdido, por mais que você tenha certeza absoluta de que está tudo acabado. Por mais que você tenha certeza absoluta que chegou o seu fim e de que não tem jeito mais, eu tenho certeza, todos já estão com as pedras nas mãos, e todos têm o direito de jogar essas pedras sobre você. Todos têm o direito de querer a tua falência, a tua morte. Mas Jesus está lá. Assim como Jesus está com cada um de nós. E onde Jesus está, a morte ela não pode prevalecer. A morte foge de Jesus. Porque Jesus não é o Deus da morte, Ele não é o Deus do velório, Ele não é o Deus da sepultura, Ele é o Deus do universo, Ele é o Senhor de tudo e de todos, Ele é a vida, Ele é a própria vida de Deus que veio até nós. Não há impossíveis para Deus. E Jesus nesse momento, porque eles levaram essa mulher para tentar Jesus, para ver se Jesus, como Jesus ia se sair desse julgamento. Jesus, Ele não discorda daqueles homens, Ele não discorda da lei, mas Ele leva aqueles homens a mudarem a base do seu julgamento. Pois a base do julgamento daqueles homens era uma base injusta, e o nosso Deus é justo, amém? E Jesus leva esses homens a pensarem sobre as suas próprias vidas, e Ele diz: tudo bem, né? Parafraseando, a lei de Moisés diz isso, está na lei que tem que ser cumprido isso. Mas Ele diz o seguinte: olha só, então vamos começar o castigo dessa mulher. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E este fato fez com que esses homens tirassem os olhos daquela pecadora, tirassem os olhos do pecado daquela mulher e colocassem os olhos na sua própria vida. E quando eles viram, eles começam a meditar sobre eles mesmos, a refletir sobre aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles descobriram que eles eram tão pecadores quanto aquela mulher. Eles não poderiam, porque eles tinham pecados iguais ou piores. E Mateus fala o seguinte: e por que tu reparas um argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu próprio olho? É uma pergunta, né? Por quê? Porque a gente não para refletir. Mas hoje que Jesus ele leva esses homens a refletir. Tudo bem, porque cada um de vocês pode atirar a pedra, mas vamos começar por aquele que não tem pecado. Por que reparas tu aquilo que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Porque nós não refletimos, não paramos para refletir. Nós conseguimos enxergar de longe o defeito do outro, o pecado do outro, mas nós não viramos para nós e começamos a nos investigar. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Tipo assim, muitas vezes a trave que está no nosso olho, o pecado que nós cometemos,
E Jesus chama esse povo, sabe de quê? Hipócritas. Hipócritas. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus fez com que esses homens olhassem para dentro de si mesmos e avaliassem as suas próprias condições. Com isso, eles se depararam com seus próprios pecados. E eles chegaram à conclusão de que também eram pecadores. E quando eles chegam à conclusão de que eles também são pecadores, e nada difere daquela mulher, sabe o que eles fazem? Eles vão embora. Eles não quiseram ficar com Jesus. Eram tão pecadores quanto aquela mulher, mas eles não quiseram ficar com Jesus. E eu chego à conclusão de que não é o seu pecado, o nosso pecado, que nos afasta de Deus, mas uma postura diante dele. Quando aqueles homens soltaram as pedras e foram embora, Jesus ele pergunta para a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Quem te acusou? E ela responde: ninguém. Quando ela responde ninguém, meus irmãos, aquela mulher, ela já tinha visto que todos tinham ido embora. Ela poderia naquele momento sair correndo com a sua vergonha, mas ao mesmo tempo aliviada por ter sido livre, liberta da morte. Mas ela, apesar de ter cometido pecado, e pecado de morte, ela não sai correndo, ela fica. Ela não foge como os seus inquiridores que vão embora, ela fica. E é isso que fez toda a diferença na vida daquela mulher. E é isso que faz diferença na vida de todo pecador. É não sair da presença do Senhor. É permanecer na presença do Senhor, apesar do seu pecado. É permanecer na presença do Senhor e saber que Ele veio nos purificar dos nossos pecados. E é na presença do Senhor Jesus é que somos purificados dos nossos pecados. A palavra de Deus diz que se alguém disser que não tem pecado, comete pecado, porque está mentindo. Porque todos pecaram. E aquele que comete pecado não deve sair correndo, não deve fugir, não deve sair da presença de Deus. Ei, você talvez que tenha cometido algo que você julga ser grande demais, isso trouxe para você vergonha, e você distanciou-se do Senhor. Não faça isso, volta. Fica na presença de Deus. Fica na presença de Deus com os seus pecados, porque é Ele que vai purificar os seus pecados. É o Espírito Santo que vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado. Então nós temos que estar neste lugar onde a presença de Deus nos confronta, onde o Espírito Santo de Deus nos ensina e nos convence. Em nome de Jesus, não saia da presença de Jesus. Não saia da presença de Jesus. Essa mulher, ela não saiu correndo, ela ficou. Ela ficou na presença de Jesus, e isso fez uma diferença tremenda na vida dela. Apesar do pecado dela, Jesus disse: onde estão aqueles que te acusam? Quem te acusou? Ninguém, mestre. Eu também não te condeno. Peraí, eu também não te condeno. Aqueles homens, eles tinham uma base de julgamento injusta, porque eles eram pecadores. Eles eram pecadores, e eles não tinham direito de condenar aquela mulher. Mas espera aí, Jesus tinha o direito de condenar aquela mulher, porque a base
não te condena, apesar dele ter o direito de te condenar. Apesar de ser justo ele te condenar. Porque aqueles homens, eles eram pecadores tanto quanto aquela mulher. E quando Jesus fala para eles, aquele que não tem pecados, atira a primeira pedra. Eles desistiram de condenar aquela mulher. Por quê? Porque eles tinham pecados. A base estava contaminada por pecado. Agora Jesus era justo, era santo. E se a lei dizia que era para condenar, por que Jesus não condenou? Por que Jesus não condenou? E sabe por que Jesus não condenou aquela mulher, aquela pecadora? E sabe por que Jesus não te condena? Porque Ele não veio para te condenar, Ele veio para te salvar. Aleluia! João 3,17 diz: portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, isso é libertador para você que está distante do Senhor. Ele não te condena. Não importa o nível de pecado que você tenha cometido, Jesus não veio para te condenar, Ele veio para te salvar, Ele veio para te libertar. Ele não veio para te condenar, Ele não veio para te expor diante das pessoas, não. Ele veio para te livrar, Ele veio para te salvar. Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar os pecadores. E se você é um pecador, ei, Jesus veio para te salvar. Se você é um pecador, você precisa de um Salvador, e o único Salvador que existe é Jesus. Aleluia! Você que está ouvindo essa palavra, há esperança sim para você. Há esperança sim para mim, para todos nós. Porque Jesus veio, porque Deus amou e ama o pecador e quer salvar o pecador. Essa passagem me chamou muito a atenção, pois Jesus poderia, com todo o direito dele, diante da lei, Ele deveria condenar aquela mulher. Entretanto, o amor de Deus, amém? Ele está acima da lei. Ele está acima da lei. O amor de Deus está acima dos seus pecados. O amor de Deus está acima da religiosidade. O amor de Deus está acima dos religiosos. O amor de Deus é maior do que os seus pecados, do que os nossos pecados. Aquela mulher ficou, pois confiou em Jesus. E da mesma forma você pode confiar em Jesus. Ele não vai condenar você. Ele não vai apedrejar você, porque Ele não veio para isso. Ele veio para salvar o pecador. Ele veio resgatar o pecador. Ele veio resgatar aquilo que se havia perdido. Eu não sei o que você carrega, ou qual tem sido, o seu fardo, o que a religião colocou sobre você. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, Ele não veio colocar fardo, Ele veio tirar o fardo. Amém, irmãos? Ele não veio condenar você, Ele veio te libertar. E nessa noite Jesus, Ele nos ensina por meio dessa palavra. Deus vem com a sua palavra para nos levar a meditarmos sobre qual tem sido a nossa base de julgamento. Com que olhos nós estamos olhando para nós e para as pessoas? Que tipo de pecador é você? Porque todos nós somos. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sabe o que Jesus está querendo te dizer nessa noite? Que por mais que você tenha pecados, por mais que você se considere um pecador,
eu não te condeno. Eu vim para te salvar. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Eu vim riscar o escrito de dívida que estava contra vocês. Eu vim salvar e não te condenar. E assim como ele disse para aquela mulher, ele diz para você hoje: onde estão os teus acusadores? Quem hoje quer te condenar, quer te apedrejar pelos seus muitos erros, muitos vacilos que você cometeu, muitos pecados que vira e mexe alguém joga na tua cara? E Jesus, ele diz para você nessa noite, assim como essas pessoas não têm o direito de te condenar, porque a base de julgamento deles está contaminada pelo pecado, eu não te condeno. Vá em paz. Vá em paz e não peques mais. Vá em paz e busque endireitar seus caminhos. Vá em paz e busque consertar aquilo que está errado. Vá em paz, em nome de Jesus. Que essa palavra possa alcançar o teu coração nessa noite. Jesus não veio te condenar. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo de Jesus. Ele veio salvar. Ele veio nos resgatar. Vamos colocar de pé. Eu acho interessante que a mulher, ela era pecadora, estava para ser morta. Mas ela, como pecadora, ela se reconhece pecadora e ela fica ali na presença de Jesus. E os outros pecadores, eles abrem mão da presença de Jesus, eles vão embora. Então, quando nós pecamos e abrimos mão do Senhor Jesus, nós perdemos a grande oportunidade de sermos transformados pelo amor que Ele tem por nós. Então não seja como esses inquiridores que vão embora, acham que é tão pecador, que não consegue mudar mais. Eu não consigo me libertar disso, eu não consigo me libertar da prostituição, eu não consigo me libertar do adultério, eu não consigo me libertar dos vícios, eu não consigo. Ei, é você precisa de estar na presença de Deus, porque por si mesmo nós não conseguimos. É só o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus que vem sobre nós e nos convence e nos liberta. Em nome de Jesus. Você que está com esse monte de pecado, que acha que já fracassou muito na vida, vem para Jesus. Em nome de Jesus, vem para Ele. Ele tem a mesma palavra para você. Vai em paz, eu não te condeno. Amém? Oh Jesus!